Querem acabar com os direitos trabalhistas. Nada que é bom precisa ser obrigatório e ninguém deve ser obrigado ao que não quer. Os esquerdistas do público e da mídia tradicional odiaram. Então deve ser coisa boa. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Adorada por coletivistas e burocratas que acham que todo mundo usa o mesmo tamanho de calçado e que somos incapazes de escolher o que é melhor, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, aperta o calo das relações profissionais. A única coisa que faz é precarizar o trabalho. Como ela força as partes ao que elas não fariam se estivessem livres, provoca uma reação negativa em quem tem uma perda pecuniária. Se fosse voluntária, ajudaria a todos a vencerem no mercado, principalmente contra a concorrência do Estado. Como são imposições, surgem várias dificuldades, até para demitir, amargando encargos rescisórios. E como há regras que inspiram processos judiciais de trabalhadores contra empresas, todas as concorrentes tendem a abrir novas vagas com um menor salário, porque sabem que terão em algum momento que arcar com custas judiciais. E é claro que o discurso para essa injustiça é de que o trabalhador é hipossuficiente. Por isso, a balança dos tribunais trabalhistas sempre tem um lado mais baixo. 4 anos se passaram depois do puxadinho da reforma trabalhista do governo Temer, e o governo Bolsonaro encomendou um estudo para analisar seus resultados. Recebeu um documento de mais de 200 páginas, feito pelo Grupo de Altos Estudos do Trabalho, o GAET. O relatório propõe alterações pequenas, mas como já era de se esperar, a socialistada todas já as chamam de mudanças polêmicas. São 330 pontos de mudança na CLT, com 110 regras novas e 40 revogações. Convenhamos, deveriam propor extinção, mas isso é melhor do que nada. Os maiores chiliques da imprensa esquerdista foram pela liberação do trabalho aos domingos, proibição do acesso de motoristas de aplicativo aos direitos previstos na CLT, como 13º salário, férias e FGTS, a legalização do lockout e pela permissão de teletrabalho por demandas sem limite de tempo. Em específico, a liberação do trabalho aos domingos, com uma folga a cada 7 semanas, é considerada por especialistas, sempre eles, o ponto mais polêmico dessa reforma. Eles querem deixar a população trabalhar aos domingos? Hoje, somente as atividades já autorizadas ou reguladas por convenções ou acordos sindicais podem ser feitas aos domingos. O GAET é um grupo de ministros, desembargadores, magistrados da Justiça do Trabalho, pesquisadores, procuradores, economistas e advogados. Surgiu em 2019 para avaliar o mercado visando modernizá-lo. O documento declara que o estudo não representa a opinião do governo, mas foi elaborado sem a participação dos sindicatos ou de outros representantes. Isso deve ter irritado muito os coletivistas. Então, vamos dar uma olhada nos pontos mais polêmicos. Primeiro ponto: a liberação do trabalho aos domingos. A Constituição considera o domingo como sendo preferencialmente o dia de folga do trabalhador. Note que, mais uma vez, eles lá escolheram por você que está aqui hoje. Deve ser que no domingão você deva parar para agradecer ao Estado por te proteger do patrão malvadão. E é tão óbvio quanto 2 e 2 são 4 que liberação libera, permite, deixa que neste dia quem quiser trabalhar onde se trabalha aos domingos, trabalhe. E mais, a regra ainda prevê uma folga a cada 7 semanas em média. É uma liberação. Como isso pode ser ruim? Liberar não significa obrigar. Não está havendo liberação de transgressão, aprisionamento, para serem tratados como algo ético. E também não significa que todas as empresas vão pôr todo mundo para trabalhar 7 dias por semana. O mercado, as empresas e as pessoas naturais vão gostar ou não e vão acabar se organizando em grupos, dos que querem e dos que não querem trabalhar aos domingos. E também, a alteração da regra permite outra coisa óbvia: ser livre para negociar diretamente. E é incrível como o socialista entende liberação como algo negativo e obrigações como algo positivo. Ou é burrice ou é desonestidade. Depende da posição do esquerdista no mundo. Segundo ponto: motoristas e entregadores via aplicativo não poderiam ser contratados sob a CLT. Que absurdo!
A proposta afasta o conceito de vínculo empregatício, que pela própria CLT nunca houve nesses casos. Está lá escrito para quem quiser ler que se há simultaneamente eventualidade e não há subordinação, onerosidade nem pessoalidade, não há vínculo. A proposta é que a atividade seja regulada pelo Código Comercial, independentemente da legislação trabalhista. O ideal é haver liberdade para o mercado formar uma tendência. Cada caso, cada momento, cada circunstância, enfim, é o que deve influenciar aos que oferecem e aos que demandam o trabalho. Terceiro ponto: teletrabalho sob demanda. Atualmente, pela Constituição, o trabalho à distância tem um limite de carga horária. O documento do GAET sugere que isso possa ser feito por demanda, sem limite de carga horária, e por isso não haveria necessidade de pagamento de horas extras. Isso facilitaria muito a criação de mais postos de trabalho, e a duração deve ser definida pela empresa e com o profissional. Permite muito mais flexibilidade para todos se adaptarem à sazonalidade, à maternidade ou à localidade, por exemplo. Terceiro ponto: legalização do lockout. O lockout é como uma greve da empresa. O Estado permitiria que uma empresa suspenda suas atividades até que os trabalhadores concordem com alguma vontade da companhia. Hoje isso é proibido. A empresa tem que funcionar diariamente, não importa o que esteja passando. Isso também é positivo, já que a empresa precisa muito mais produzir para receber dinheiro do que quem tem salário contratualmente pingando na conta. Lembram-se daquele quesito onerosidade? Então, quando uma empresa decide não abrir as portas, os boletos não deixam de chegar. Se as propostas são boas ou ruins, são as pessoas que fazem parte do mercado que vão julgar. O ponto positivo dessa proposta é que há mais chances de escolha. Isso é positivo em qualquer lugar do mundo. Uma empresa não passa a ser boazinha graças a uma lei estatal. Toda obrigação acaba inspirando um sentimento negativo e uma reação de autoproteção. Assim, a parte mais fraca da relação acaba saindo sempre prejudicada. Se não for o público de trabalhadores, é o público consumidor que vai pagar. E é o que o Peter sempre lembra: toda regra imposta a uma relação que deveria ser voluntária implica custo a uma das partes, normalmente a mais fraca. E o quarto e último ponto: desoneração da folha. A desoneração da folha de pagamento visa reduzir a contribuição patronal para a Previdência, das contribuições às entidades que fazem parte do Sistema S e do salário educação. Ao ter que cumprir exigências legais, os processos seletivos precisam ficar cada vez mais restritos e específicos. Isso dificulta a entrada de pessoas no mercado de trabalho. Quando há mais facilidade para demitir, há também para contratar. É muito melhor ter que obedecer apenas às cláusulas do contrato negociado. Quando isso é possível para todos, a tendência em cada tipo de trabalho, serviço, produção seria haver uma adequação muito maior aos contextos de cada local, de cada mercado, de tudo mais, para que os custos das empresas fossem menores e os ganhos dos profissionais maiores. E afinal de contas, por que o Estado precisa participar disso, cobrando algo das partes, quando ele não tem nada que ver com as soluções que se oferecem aos consumidores? O resultado dessa intromissão faz as empresas repassarem as perdas aos preços finais. E coitado dos funcionários que não podem repassar suas perdas, tais como o FGTS, que nada mais é que um confisco temporário devolvido com desvalorização, a verba para o INSS, o imposto sindical, fora a obrigatoriedade de férias e o tal 13º salário. Se ele fosse voluntário de verdade, feito porque a empresa não quer perder o profissional para o concorrente, seria de fato um 13º salário e não o total dos 12 dividido por 13, o que é, aliás, a conta que qualquer empresa faz a abrir uma vaga aqui no Brasil. Ah, mas sem a CLT voltaríamos ao século XIX, ao trabalho precário. Não, meu caro coletivista. Basta olhar os Estados Unidos e tantos outros lugares onde há pouca ou quase nenhuma imposição nesse aspecto. E ainda há o absurdo do salário mínimo, que nada mais é do que o piso de remuneração para legalmente contratar um profissional. Isso impede, entre outras coisas, que muitos que iriam buscar adquirir experiência com um salário inicial menor o façam de fato, meramente porque as empresas precisam estar de acordo com a lei. E, claro, fugir de uma possível punição.
Em todo lugar onde a cultura das relações de trabalho é mais livre e sem estigmas, o número de contratações é significativamente maior. E, é claro, com isso vem a possibilidade de maior remuneração. E ao contrário do que muitos acreditam, quem tem baixa qualificação não é beneficiado pelo aumento do salário mínimo, o que acaba incorrendo em maior dificuldade na sua recolocação, por exemplo. O salário mínimo de verdade deveria ser zero. Ah, mas se não houver a lei XYZ, não haveria o benefício ABC, pois o patrão é um grande explorador. Não, meu caro socialista. As empresas precisam mitigar custos, mas precisam reter funcionários que produzem mais. A lei trabalhista achata a variedade de relações de mercado. Toda tentativa de igualar sempre piora algo. Vamos lá, há mais prosperidade onde há mais igualdade ou mais desigualdade? Sempre que a riqueza de uma determinada sociedade aumenta, aumenta para os ricos, mas também para quem tem menos, para as classes menos abastadas. Eventualmente, a diferença entre eles cresce, mas o que importa é que o pobre saiu da pobreza. É como estar acima ou abaixo da água. O importante para viver é, no mínimo, poder respirar. No momento de aperto, estar longe ou perto da superfície é irrelevante. Ah, mas a inveja, ela sim, é a essência da cultura estatista. É preciso reduzir a desigualdade. Não, meu caro, é preciso reduzir a pobreza. E isso só se faz com mais liberdade, porque só assim se pode maximizar a geração de valor. No século XIX, o que se podia negociar era muito diferente e muito menos do que se pode negociar hoje em dia. Todas as condições de trabalho melhoraram porque o mundo todo melhorou. Só militante socialista, usando o dispositivo que jamais seria possível há 2 séculos atrás, diz o contrário. É por essas e por outras que não se vê interesse de quem está no local com menos regulação trabalhista em migrar para o local que tem mais regulação trabalhista. O vetor desse processo normalmente aponta para onde há mais facilidade, porque é onde é mais fácil arrumar emprego e mais fácil você ter uma melhor remuneração. A parte de alguns casos específicos de condições absurdamente ruins, muitas vezes no trabalho do campo, hoje em dia a vida é muito melhor. A economia em si é só um aspecto da liberdade. Quanto mais próximo do livre mercado, mais longe se fica do trabalho degradado. A liberdade pode até proporcionar um grau mínimo de incertezas, mas ainda assim isso é melhor. Basta ver que profissionais são sempre mais valorizados onde se é mais livre, porque a oferta de emprego aumenta junto com a quantidade de empresas concorrendo. As regras que o Estado impõe são uma dificuldade a mais aos únicos geradores de riqueza de fato. Ele é o único que pratica a concorrência desleal de fato, porque o que ele obriga apenas os corporativistas que já cresceram e que possivelmente têm alguma relação com o Estado, conseguem obedecer e assim ficam mais fortes contra os pequenos que ainda não têm grana para arcar com seus mandos e desmandos. A mídia tradicional e a bolha esquerdista certamente vão contrariar quaisquer mudanças que diminuam a influência da CLT. Quanto mais presente é o Estado, mais se fomenta a maldita cultura que sustenta o Leviatã. Nada que é bom precisa ser obrigatório, e ninguém deveria ser obrigado a fazer o que não quer. A proposta em questão, apesar de tímida, mira o lado correto do problema, mas somente a revogação total das leis trabalhistas possibilitaria de fato mais chances de melhorar a vida da população e de forma mais sustentável e com maior prosperidade. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido por J.J. Lieber, escrito por Vascão da Vila, revisado por Stan Calderelli e narrado por Vasily Berokiev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!